Bem-vindos ao Podem Já Centopeia, o podcast voltado para o mundo da engenharia numa colaboração entre o CREA de Minas Gerais e a Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Eu sou Heitor Costa e hoje eu estou conversando com a Tatiane. A Tatiane vai se apresentar para o pessoal aí, que a Tatiane tem um assunto muito legal e super interessante para trazer para a gente hoje. Se apresenta aí, Tati. Isso aí, pessoal. Bom dia. Com satisfação que eu estou aqui, participando desse projeto, disseminando conhecimento aí, no mundo das engenharias. Meu nome é Tatiane Reck, como conhecida aí no mercado florestal. Eu trabalho há 20 anos no mercado florestal, numa empresa de reflorestamentos. Sou formada em administração de empresa, primeira formação, Heitor. Tenho especialização em projetos, em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, uma outra especialização em MBA em manejo florestal de precisão pela Universidade Federal do Paraná. Eu também sou estudante do curso de agronomia, de engenharia, eu estou no 8º período já, quase em formação. E é com grande satisfação que eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre crédito de carbono. Um currículo forte, hein, Tati? Bacana demais, viu? Ô, Tati, vamos começar aqui, então, já com uma dúvida minha. O que é crédito de carbono? Que a gente sempre vê o pessoal falar em revistas, essas coisas, mas eu acho que a gente não tem a noção, de fato, do que é o crédito de carbono. Explica para nós. Certo, Heitor, tranquilo. O crédito de carbono, basicamente, são certificados que representam a redução de emissões de CO2. O CO2, foi criado uma unidade universal para essa contabilização desses créditos, que é o CO2 equivalente. Então, quando a gente se fala em crédito de carbono e redução de CO2, a gente fala em CO2 equivalente. Então, o CO2 equivalente, ele é a compilação e a conversão de todos os outros gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele tem vários gases. O efeito estufa ele tem vários gases. O principal gás do efeito estufa é o dióxido de carbono, que é o CO2, muito conhecido aí. Ele representa 70% das emissões de gases, no efeito estufa. E então foram criadas conversões dos outros gases para o dióxido de carbono. Exemplo, o metano, CH4. O CH4, a conversão dele é de 28 toneladas, a cada 28 toneladas de CH4, você tem 1 tonelada de dióxido de carbono. Então, dessa forma, na conversão para cada gás, você tem uma conversão para o CO2 equivalente. Esse é um primeiro conceito importante em entender isso, porque não se fala, a gente tem vários gases, o efeito estufa, mas não se fala isso nos créditos, você converte todos eles para o dióxido de carbono. Outro conceito importante dos créditos de carbono são todo o projeto, eles têm 4 princípios. O princípio da adicionalidade, o princípio da linha de base, do liquid e da permanência. Então, o princípio da adicionalidade é o que o seu projeto ele tem de adicional em redução de emissões no cenário atual, na ausência de um projeto. Então, é o princípio da adicionalidade. O princípio da linha de base é hoje, atualmente, qual que é a emissão de CO2 equivalente que existe naquele cenário na ausência do projeto. O liquid, que é o vazamento, que é um dos princípios mais difíceis de até ser entendido e mensurado, o liquid ele é o vazamento do projeto, ou a fuga. Então, quando você faz um projeto e há um vazamento fora, o vazamento geralmente ele é fora do projeto. Há um vazamento, acontece algo fora do projeto, mas ele é mensurável e atribuível ao seu projeto, ele é conhecido como liquid. Então, um exemplo melhor do liquid aí é uma fábrica. Por exemplo, uma fábrica constrói um projeto de carbono. E aí, essa fábrica ela está instalada numa região que tem umas políticas públicas severas. Então, o que ela pode fazer, Ela diminui a produção nessa região, se instala em uma outra região, onde ela vai ter políticas mais frouxas, menos severas, e aí ela vai ela vai poluir na outra região. Então, ela tem um projeto numa região X de redução de emissão, mas ela polui em outra. Então, isso é um vazamento do projeto. Isso pode ser anulado o primeiro projeto.
Não pode ser válido. Então, os projetos, eles têm que ser desenvolvidos na concepção de realmente reduzir a emissão do gás de efeito estufa, né? E não para maquiar nenhuma... Deve acontecer com bastante frequência, né? Deve acontecer com bastante frequência. E o quarto princípio, que eu não posso esquecer dele, é a permanência, né? Então, a permanência basicamente é o tempo que o seu projeto vai gerar de benefícios. Uhum. Tatiana, deixa eu te perguntar. Como que surgiu essa ideia do crédito de carbono, né? E qual que é a importância, de fato, do crédito de carbono no controle ali das mudanças climáticas? Então, o crédito de carbono, eu gosto de dar um passo atrás antes de explicar essa parte, vamos voltar lá na Revolução Industrial. Então, o que impulsionou as emissões, né, do dióxido de carbono e os demais gases de efeito estufa? O que impulsionou isso? Foi a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, houve uma exponencial, cresceu de forma exponencial essas emissões, né? Então, aí, líderes mundiais começaram a se reunir, a conversar, para poder ver medidas mitigadoras para a redução dessas emissões, né? Em prol da sustentabilidade e saúde do planeta. Então, lá em 1900, foram conversando, lá em 97 foi firmado o primeiro protocolo de Kyoto, que é o primeiro acordo mundial. Então, aí em 97 foi firmado o protocolo de Kyoto, onde surgiu o conceito de crédito de carbono. Não, show de bola. E como que ele se solidifica assim como uma medida muito importante para o controle da mudança climática assim, no mundo, de forma geral? Não, você repete aí. Não me preocupa não. Às vezes eu perguntei de uma forma meio estranha. Mas eu falo assim, de que forma que eu poderia expressar que o crédito de carbono é importante no combate às mudanças climáticas, entendeu? Então, como que a gente pode vender essa ideia para uma pessoa, falar com ela, falar assim, o crédito de carbono ele é importante para o mundo por causa disso, disso, disso. Não, ele é importante para o mundo porque ele tem medidas mesmo de redução de emissões, ele promove desenvolvimento de tecnologias, a gente vai falar mais isso, né, na frente, de forma mais detalhada, mas ele promove desenvolvimento de tecnologia, utilização de fontes renováveis ao invés de combustíveis fósseis. Além disso, tem incentivos também financeiros, fiscais, então, né? Incentivos fiscais, incentivos financeiros, e você pode ter liquidez, a gente fala de liquidez dos créditos, então você pode, quando você gera os créditos, você pode vendê-los no mercado. Sim, existe um mercado de crédito de carbono, né? E como que funciona esse mercado de crédito de carbono? Então, a gente tem dois tipos de mercado de crédito de carbono, o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado, Heitor, ele é obrigatório. Né? Então, alguns países aí já têm, né, na regulamentação do país esses créditos, esse modelo de forma regulamentada, ou seja, ele determina regras, metas, e aí se a sua empresa, organização, ela passou, né, ela chegou nesse porte, ela é obrigada a entrar no projeto de redução de emissões para atingir a meta estabelecida pelo governo, né, pelas políticas públicas. Então, é um sistema obrigatório. No Brasil, falando assim, no Brasil hoje não tem um sistema regulatório. Hoje está em desenvolvimento, desde 2005. Que isso aí? Então, desde 2005 não, desde 2015, e ainda está em desenvolvimento as políticas, porque tem toda uma regulamentação, né, criando instituições no governo para cuidar desse assunto de forma mais séria, né, e detalhada. Então, o Brasil ainda a gente não tem, mas impulsionado pelo Acordo de Paris, que é o último acordo convencional, né, que vem se falando, o Brasil está passando por esse processo regulatório. E vai ser muito importante para funcionar o mercado no Brasil. O outro mercado dos créditos de carbono é o mercado voluntário. Então, de forma voluntária, o pequeno produtor, o médio ou o grande, né, os grandes players, as grandes empresas, elas podem submeter projetos nessas plataformas voluntárias e gerar crédito de carbono, gerar receita, né? Então, essas plataformas voluntárias, a gente tem aí a Verra, que é a mais conhecida, 90% dos créditos de carbono hoje, 90% dos projetos no Brasil está na Verra. Que legal. É o mais famoso aí. E tem outros também, tem a Gold Standards, tem a CGC, né, tem a Social Carbon, que tem uma pegada mais de socioambiental.
Tati, vamos lá. E se tratando aí da correlação entre os créditos de carbono e a engenharia, né? Como que a engenharia pode auxiliar na medição e no monitoramento dessas emissões de carbono? Sim, a engenharia ela pode auxiliar de muitas formas, né? Na medição e no monitoramento, ela pode auxiliar na análise de dados, na análise precisa dos dados, na medição, na utilização, desenvolvimento e utilização das tecnologias. Então, as tecnologias, às vezes, elas são complexas. Então, é necessário você conseguir operacionalizá-la no campo também. Então, a gente precisa de profissionais capacitados para conseguir operacionalizar e desenvolver o projeto. Eu imagino que é um desafio muito grande a gente conseguir calcular com precisão, né, a pegada de carbono ali de um projeto, né, dado isso aí a necessidade do engenheiro. Aí... Só me dá um minutinho. Não pode ir. E, assim, quais são os setores da engenharia ali que têm o maior potencial para gerar esses créditos de carbono? Os setores, a gente tem vários setores da engenharia, né? Tem o setor de engenharia civil, o setor de energia, transporte, o setor florestal, tem projetos aí de RED+, que é desmatamento evitado, protegendo as nossas florestas, né? Principalmente na Amazônia. Tem também o RED+, para cerrado, né? Mas ele é mais amplo aí na parte da Amazônia. Tem projetos de reflorestamento, né? No plantio de eucalipto, de pinos. Eu já vi projetos na parte de cacau, agricultura, pecuária. Tem bastante projetos. Então são diversas áreas mesmo, né? Diversas áreas. Não se atém ali a industrial, não, né? Não se atém. Nem falei industrial, né? Já tem a industrial também, que tem grande fatia do mercado aí, né? Nesses projetos. E como que funciona esse processo de validação e de verificação desses créditos de carbono? Bom, aí eu vou falar do mercado voluntário, né? Porque essa parte de verificação e validação hoje no Brasil que atua é o mercado voluntário, né? Então, você submete o projeto no mercado voluntário, no Verra, por exemplo. Então, a Verra vai analisar o seu projeto, você vai fazer todo o desenvolvimento, escrita. É um processo bem demorado, porque é um processo complexo, bem detalhado. Cada projeto lá da Verra ela tem metodologias a serem seguidas, então não é um negócio sem padrão, sem metodologia, sabe? Então, você tem que atender. A Verra vai analisar se o seu projeto, né, ele está atendendo a todos esses requisitos e vai liberá-lo para a verificação e validação. Então, o que é a verificação? Vem uma terceira parte. Então, tem você que submeteu o projeto, tem a Verra, que é a plataforma. Vem uma terceira parte, que seria uma empresa extra, uma auditoria que vem auditar todo o seu projeto. Então, ele vem auditando a parte de metodologia, a escrita e em loco também em campo, e verificando todos os cálculos, tudo que você se propôs a fazer, principalmente os 4 princípios do projeto lá que eu falei lá no início, né? Então, o princípio da adicionalidade, da linha de base, o líquide e a permanência. Então, só para ver se eu entendi. Você faz o projeto, manda lá para a Verra e depois vem um auditor para ver se o projeto está certinho, é isso mesmo? Ver se o projeto está certo, verifica se foi aplicado da forma correta. Aí, validando, se está aplicando de forma correta, validando esse monitoramento, né, esses dados, aí já está liberado para a emissão dos créditos de carbono na plataforma da Verra. Você consegue também vender fora da plataforma, que legal. créditos, consegue vender dentro da plataforma. Então, você tem um mercado muito bom ali para esses créditos, né? Tem um mercado bom aí para bacana demais. É interessante também falar que o mercado é muito bom, mas a gente não pode sair fazendo qualquer projeto de carbono também, não. Então, é interessante você fazer uma análise de viabilidade econômica financeira. Sim. Porque... Que nem sempre vai fazer sentido financeiro, né? Nem sempre vai fazer sentido, porque todo projeto tem um custo também inicial, né? Do projeto. Essas verificações, validações, tem custo também. Então, tem um custo associado à verificação. E a cada leva de emissão de crédito de carbono, você precisa de uma verificação. Então, a verificação não acontece uma vez só no seu projeto, não. Então, lembra do princípio da permanência, que você vai ter um tempo ali determinado do seu projeto? Então, em alguns tempos,
vai ter auditorias periódicas. Sim. E a cada auditoria periódica vai ser liberada ou não a emissão de novos créditos. Essas auditorias periódicas, elas têm um prazo certo para acontecer ou é aleatório, random? Vai estar tudo no escopo do projeto. Vai estar no escopo do projeto. Estar no escopo do projeto. Então, vai variar de acordo com... Vai variar de acordo com cada projeto. Ah, não, bacana. Eu vou falar mais na frente de um projeto que nós fizemos, que foi a cada 10 anos. Oh. A verificação. Aí vai depender desse princípio da permanência, né? Colocado no projeto. Ô, Tatiane, de forma mais geral, né, já que é uma abrangência muito grande, quais tipos de tecnologia que o pessoal pode colocar ali, pode implementar para poder reduzir essas emissões de carbono e, consequentemente, gerar esses créditos aí? Olha, você vai saber muito ainda, painéis solares é um tipo de tecnologia que você pode implementar para reduzir, né, emissões de crédito. Isolamento térmico em edifícios para reduzir o aquecimento ou a refrigeração do local. Veículos elétricos, está aí, né? Está crescente aí a parte dos veículos. Está chegando bem aqui em Curvelo, inclusive, né? Na parte, Eu fui no Maranhão esses dias. Eu fui no Maranhão esses dias e todo Uber que eu pedia era um BID. Oh, que legal, cara. Então, assim, tinha um outro Uber que eu peguei que ele não era, que não tinha um veículo, né, elétrico, e falou assim, gente, está distribuindo esse carro aqui aonde? Que lá tem um porto, então eles chegam por lá. Sim, também, chegam né? por lá, né? Fica às vezes um custo mais baixo ali. Então tá expandido bastante, né? Sim. Essa questão. Na parte industrial, na parte que eu trabalho aqui, né, na empresa, uma das tecnologias é a criação de um queimador de gases para queimar os gases provenientes do processo de carbonização da madeira. Oh, que legal. A produção de carvão vegetal. Então, a criação desse queimador de gases, eu vou falar mais na frente aí, também é uma tecnologia associada. E a gente pode falar de outras tecnologias também, de sensoriamento, sensores IoT, então são sensores que conseguem determinar em tempo real a redução de emissão, coleta de dados em tempo real. Isso é muito interessante, essa tecnologia aí também, e ajuda nos projetos de redução de emissões. Tatiane, vamos lá, agora um questionamento meu. Suponhamos que eu seja dono de uma indústria e eu quero analisar se vale a pena eu colocar na minha indústria essas medidas de redução da emissão de carbono, visando realmente os créditos de carbono. Como que eu faço? Quem eu contrato? Quem eu chamo para poder fazer essa análise de viabilidade? Como que funciona esse procedimento todo? Tem empresas no mercado, né? Eu não vou me ater a falar alguns nomes, né? Mas tem empresas no mercado que fazem esse tipo de consultoria hoje, né? Então, aí também é uma oportunidade para engenheiros, né? Sim. Essa parte de consultoria aí nos projetos, né? Porque como é uma coisa, é algo mais complexo, não é tão assim, igual você falou, como que eu faço para poder, né? Então, essa pessoa, essa consultoria, ela pode direcionar o melhor projeto para você fazer aí na sua indústria. Sim, então o engenheiro hoje ele pode considerar que isso é um bom nicho de mercado para ele por isso. É um bom nicho de mercado, a parte de consultoria. Não, legal demais. Mas precisa também ter um pouco de know-how para poder ajudar, né? Tem que ter uma especialização boa, né? Porque realmente é bem difícil. E né? já tem especialização nessa área, né? Eu estava vendo aí, lançou essa semana um MBA em crédito em mercado, um MBA em crédito de carbono, pelo professor Carlos Sanqueta, lá na UFPR. Tem uma especialização em crédito de carbono. Oh, bacana. Tem vários cursos também. Tem vários cursos e é isso. E se tratando de engenharia civil, né? Vamos colocar ela de exemplo aqui. Como que ela pode adotar práticas mais sustentáveis que resultem na geração de crédito de carbono já na base ali? Vamos colocar. O cara está indo começar o projeto dele, ele ainda não tem projeto. A engenharia civil pode atuar como para poder facilitar isso aí? Olha, imagina você morar num prédio que ele tem um controle inteligente para emissões de energia, que ele foi construído com madeira certificada oriunda de florestas plantadas ou de um concreto de baixo carbono, que possua telhados verdes, jardins verticais nos grandes centros, né, que tem essa dificuldade do verde. Então, a engenharia civil ela pode contribuir muito aí com a redução. A engenharia civil hoje ela consome 51% de energia do Brasil. Né? O setor consome 51% da energia produzida no país. Então, é um potencial aí redutor de emissões nessa área de construções. Então, bacana. Favorecendo aí as fontes de energias renováveis.
E agora, mudando aí o parâmetro já para o setor econômico, né? Porque eu acho que isso é o que mais pega no fim das contas, porque, querendo ou não, não tem hipocrisia de falar aqui que a pessoa que está construindo, que está, né, fazendo sua indústria ali, está trabalhando, ela sempre se preocupa mais com o bolso. No fim das contas, o que vai doer é o bolso. E quais são os principais incentivos econômicos para essas empresas, engenheiros, investirem nessas reduções das emissões de carbono? Heitor, assim, o primeiro aí é o que eu até já comentei, o próprio crédito de carbono que você gera, você consegue vendê-lo no mercado, né? Então, ele tem uma liquidez aí boa no mercado. Então, a própria geração do crédito você consegue vender, já é uma fonte de receita. A segunda são subsídios e financiamentos a juros baixos do governo, subsídios do governo para projetos sustentáveis. E a terceira, que eu acho a mais importante de todas, é a imagem e reputação da sua indústria. Então, vamos pensar aqui nos grandes players, nos grandes mercados, as grandes empresas. Então, elas se preocupam muito com a reputação, com a imagem, e elas devem preocupar com isso. Hoje, por quê? Porque os clientes estão filtrando mais de onde eles compram o produto, de onde que está vindo, né? Esse produto que eu estou comprando. Então, os clientes estão mais exigentes. Então, você vai selecionar, os seus clientes vão selecionar melhor as empresas, você vai se manter no mercado, né? E ainda vai atrair investidores. Os investidores hoje, os grandes investidores, eles estão focando em projetos que têm ações em prol da sustentabilidade. Já tem até anúncios de investidores que cancelaram investimentos, projetos que não tinham essas ações em prol da sustentabilidade. Então, é uma grande chamada aí, né? E vira uma teia também, né? Igual você falou que empresas com baixa emissão de carbono, elas têm ali, às vezes, um incentivo fiscal, elas têm algumas reduções de taxa, algumas coisas nesse sentido. Então, teoricamente, até o investidor de fora que visualiza essas empresas pela emissão de carbono, ele não precisa necessariamente estar preocupado só com o ambiental, ele pode estar preocupado com o que aquela empresa consegue ter ali de efetividade no custo menor, no fim das contas, né? Então, tudo isso vira uma teia. Além de preocupar com o ambiental, você sabe que essa empresa, no futuro, ela pode conseguir um produto mais barato devido ao incentivo fiscal, por exemplo. Exatamente, devido ao incentivo fiscal. E como que essas políticas públicas, vamos falar de Brasil agora, e regulamentações influenciam a criação e o comércio de créditos de carbono? Bom, as políticas públicas, elas influenciam criando metas de regulamentação, né? Então, ela vem criando toda essa estrutura do mercado, criando essas metas de redução, definindo setores que devem praticar essas redução de emissões. Então, o Brasil, começando aí, vai definir uma meta, alguns setores, e nas próximas conversas, nas próximas atualizações, né, dessas regulamentações, vai afinilando, né? Então, vai assim, aumentando a meta, vai incluindo outros setores da economia. Então, ele tem uma forte atuação aí na criação dos créditos de carbono, porque a hora que ele define os setores, um exemplo, então ele já direciona projetos para aquelas áreas. Essas regulamentações, elas têm uma variação regional, estadual, nacional? Como é que funciona essas regulamentações? Assim, eu estava olhando o que acontece. As regulamentações, aí eu vou falar mais de fora, porque aqui no Brasil a gente não tem um mercado regulado. Então, eu vou falar um pouco mais ali dos Estados Unidos, nas províncias do Canadá. Então, de cara, a gente já tem que no Brasil não tem um mercado regulado. Não tem né? mercado regulado, está em processo de regulamentação. Né? Aí, vamos dizer assim, essa regulamentação que está em processo no Brasil, ela tem por base uma regulamentação de outro país? Tem por base o Acordo de Paris. A primeira. Então, a base é o Acordo de Paris para fazer a regulamentação brasileira. Para poder direcionar a regulamentação e os projetos. Né? E o Brasil, ele é um alvo aí nesse mercado de crédito de carbono por causa da Amazônia. Sim. Aí você está falando... Ele tem um grande potencial com certeza, né? de projetos de E o pessoal sempre fica de olho, né? O pessoal de fora fica bem evidente aqui no Brasil. Você estava falando dos Estados Unidos também? Sim, das políticas regionais e nacionais, né? Então, as políticas regionais e nacionais, elas diferenciam de local para local. Vai depender da cultura, vai depender
até do porte do país, da disponibilidade de recursos, né, para esses projetos. Então, a gente tem ali peraí, um minuto. Preocupa não. Muita coisa para lembrar, não tem jeito de lembrar de tudo mesmo, não. Então, na estrutura, vamos falar da estrutura de mercado. A gente tem o Cap and Trade, que é um tipo de estrutura de mercado financeiro, e tem os impostos sobre o carbono. Então, tem países que adotam a estrutura de Cap and Trade, que ele vai lá e limita uma emissão para a sua indústria. E se você emitir menos, você vai gerar permissões, que são os créditos, vai gerar os créditos de carbono e pode vender para aquelas empresas que não conseguiram atingir a meta. Então, Cap and Trade. O trade é a parte da venda, né, do mercado financeiro. Tem outras regiões que adotam um sistema de imposto sobre carbono, por exemplo, as províncias do Canadá. Lá foi determinado no mercado regulado impostos sobre o carbono, ou seja, se você utiliza combustíveis fósseis, você vai pagar imposto sobre isso. Então, criou o imposto. Sim. Então, a receita desses impostos, o valor arrecadado com esses impostos sobre o carbono, ele é diluído em outros impostos. Eles falam que dilui no imposto de renda, por exemplo, e também é direcionado para desenvolvimento de projetos de energia limpa no país. Então, o cara, se ele não, né, no caso do Canadá, aí você citou, se ele não emitir carbono, por exemplo, ele está basicamente isento daquele imposto de carbono específico, isento, né? daquele imposto lá, se ele não utilizar os combustíveis fósseis, né? Não, bacana demais, viu? E você tem como comentar um pouquinho sobre a interseção entre o setor privado e os governos no desenvolvimento dessas políticas de crédito de carbono? Isso é muito importante, porque assim, desenvolver o mercado regulado, então vai envolver várias áreas, vai envolver, né, o governo, os órgãos estaduais, as universidades com conhecimento técnico e as empresas do setor privado com expertise técnica também, e o que vai ser viável e eficaz, que vai conseguir ser realizado. Então, não adianta você colocar uma meta, algo que não vai conseguir ser realizado no campo, que não vai ser viável. Então, o setor privado ele tem uma contribuição muito importante para definir metas possíveis de serem atingidas, de serem alcançadas. Muito importante, né? Ela é muito importante e necessária. Sim. O pessoal das universidades normalmente desenvolve um trabalho muito bom nesse sentido, né? De conseguir ver fazer essa conexão entre o público e o privado, fazendo ali, porque às vezes o público ele exige demais uma coisa que o privado não tenha tanta condição de fazer. Ou então ele pode estar exigindo de menos também. Então, quando faz essa conexão certinha ali, consegue chegar num patamar que fica balanceado para todo mundo. Fica balanceado. Tati, vamos lá. Agora, aplicações reais aí dos créditos de carbono, né? Você consegue me dar alguns exemplos de projetos que conseguiram gerar crédito de carbono de maneira bem sucedida? Vamos falar aqui de dois no mundo, fazer um giro no mundo. Aí a gente tem um projeto muito famoso, que é o projeto Retrofit do Empire State, nos Estados Unidos. Então, foi um projeto aí de redução, da engenharia civil, de redução de emissões na construção do edifício do retrofit. Então, ele foi construído com isolamento térmico, com as características que a gente já falou da engenharia civil, né, com troca de lâmpadas. Na época, é um projeto mais antigo, então, na época, por lâmpadas de LED, com sistema de ventilação diferenciada, sistema de consumo de energia diferenciado, e ele conseguiu reduzir ali 38% das emissões do consumo de energia. Né? É um resultado considerável. Na verdade, a meta dele é 38%, ele reduziu 40%. Que legal. Então, é um projeto interessante aí. Isso é de que ano? Base. Você sabe? Não, tem quanto tempo, mais ou menos, assim? Não, eu não sei te falar. Mas ele é bem antigo, né? Ele é mais antigo. Porque, assim, né, só para situar, nessas épocas era bem mais complicado do que hoje, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem várias alternativas tecnológicas que ficam mais viáveis do pessoal fazer isso, né? Então, naquela época, eu imagino que se tornou um marco, né? Se tornou um marco nessa redução das emissões. É um projeto interessante de ver como base. Tem também o projeto de digestão anaeróbica na Índia, então um país muito populoso, né? Então, tem vários projetos que transformam resíduos orgânicos em biogás. E esse biogás ele pode ser usado para cozinhar, ele pode ser usado para combustível e também para energia. E voltando aqui para a nossa área no Brasil, né? Vou falar um pouco do Brasil. A gente tem vários projetos de RED+, aí na Amazônia.
pela plataforma do Verra. E vou falar de um projeto aqui que eu participei dele na empresa. Então, não falei ainda, né, mas vou falar agora. O Grupo Plantar, que é a empresa que eu trabalho há 20 anos, foi pioneira aí num projeto associado ao MDL, ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, no ano de 1998. Então, veja bem, o Protocolo de Kyoto foi firmado em 97. Então, em 98, a Plantar já entrou com um projeto de redução de emissões na linha florestal e na linha industrial. Então, na linha florestal, ela renovava os estoques de carbono com plantios de eucalipto, né? Com reflorestamento. E no projeto industrial, ela mudou a produção do ferro-gusa, onde a gente criou o ferro-gusa verde. Então, ela mudou a produção do ferro-gusa, onde usava o coque, mudou para carvão vegetal. Que isso, totalmente, cara. 100%, né? 100% para carvão vegetal. Então, foi um projeto pioneiro no Brasil, onde o ferro-gusa foi 100% com produção de energia sustentável, né? O carvão vegetal aí. Esse projeto, eu participei da validação dele na parte florestal. Então, na parte florestal, eles vieram, a auditoria externa. Então, lembra que eu falei, tem toda a fase de desenvolvimento do projeto, aceitação, aí chega a auditoria, antes da emissão dos créditos, né? Então, chega a auditoria de validação. Então, veio a auditoria externa, né? Que a gente chama de auditoria externa, a terceira parte, e avaliou todos os detalhes do projeto. E eu lembro muito bem que eles foram em campo, mediram árvores, quantificaram realmente a quantidade de volume que a gente falava que tinha de floresta de eucalipto, se era verdadeiro, se não era. Eles fizeram uma verificação bem detalhada. Trabalho gigante também, né? É um trabalho gigante e essas verificações são bem criteriosas. E devem ser mesmo, né, para garantir Com certeza. Para garantir o sucesso, né? Porque, na verdade, o que a gente quer é realmente reduzir as emissões no efeito estufa, né? E aí, atualmente, a gente tem um outro projeto lá na empresa, que ele iniciou em 2018 com um subsídio aí, né, do PNUD. Não sei se já ouviu falar, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento da ONU. Então, o PNUD, a gente entrou com um subsídio aí do PNUD para desenvolvimento de uma carvoaria sustentável. Então, a primeira fase do projeto foi a gente produzir carvão, na carvoaria, emitindo menos metano. Então, no processo de carbonização, a gente emite mais, o gás que é mais emitido é o metano, nesse processo. Então, o foco ali é reduzir o CH4. Então, a primeira fase foi controlar o processo de carbonização, onde a gente fala que é controlar, aumentar a eficiência do rendimento gravimétrico. O que é o rendimento gravimétrico? É a quantificação, melhoria e eficiência do processo de carbonização em massa. Então, quanto de carvão você conseguiu fazer com a quantidade de madeira que você tinha, de matéria-prima, né? Então, quanto maior esse indicador, melhor o seu rendimento, seu aproveitamento. Então, a gente saiu de uma linha de base de 26% de rendimento gravimétrico para 35%. Foi tudo validado também, teve auditorias externas, né, do PNUD, foi tudo validado e o subsídio liberado. Essa foi a primeira fase do projeto aí, que trabalhou-se basicamente no controle de temperatura de produção de carvão e na melhoria da eficiência do rendimento gravimétrico. A segunda fase, que está em andamento, é a construção de queimadores de gases. Então, a gente está construindo, já temos 2 queimadores de gás em 2 carvoarias e vamos criar mais 2, né? Então, a construção desses queimadores de gases, o que é isso? Não sei se você já foi, Heitor, numa unidade de carbonização, não sei se você já viu uma produção de carvão. Então, tem os fornos de carbonização, você entra com a madeira, né? Fecha esse forno e deixa ele, vira uma panela de pressão. Aquela madeira vai cozinhar, você vai controlar ela numa temperatura, você vai tirar o oxigênio do forno e vai cozinhar essa madeira numa temperatura controlada, chamando o processo de pirólise. Esse processo emite muitos gases, e esses gases são liberados na chaminé. Então, você vê aí
nas plantas de carbonização, muita fumaça. Aquela fumacinha branca, né? Inicialzinha. A fumaça branca no início do processo, porque está saindo muita água, depois é uma fumaça preta. É o processo da pirólise específico, aí né? Depois a Tirar fumaça água preta, com os gases saindo. Então, assim, o que o queimador de gases faz? A gente elimina as chaminés dos fornos, bloqueia as chaminés, cria dutos em cada forno que conectam num duto maior e direciona esses gases, essa fumaça, esses gases são direcionados para um forno maior, que chama de queimador de gases. Lá eles serão queimados. 95% dos gases serão queimados. Já estão, né? Já tem uma eficiência de 95% dos gases queimados aí nesse projeto. E em números, o que isso impacta na redução, por exemplo, um queimador de gás desse? Isso aí eu não sabe, não? Sei. Não, mas eu imagino que deve ser muito, né? Porque a redução bastante. É muito grande, né? Vai depender do seu porte, a gente está no projeto inicial, mas vai depender do porte do projeto, da quantidade de produção que você, né, faz de carvão para esse cálculo. A Plantar aqui em Curvelo, ela sempre se coloca como exemplo disso, né? Eles sempre buscam muito esse tipo de medida. Igual você falou, de 98, né? Quem pensaria isso em 1998? Lá em 98, esse primeiro projeto lá, e foi referência, ganhou prêmios. Legal demais. Foi referência aí no Banco Mundial. Às vezes a gente é da região que nem imagina a potência que é esse mercado nosso aqui, né? Tá, Tatiane, como que a transição energética com o uso de fontes renováveis se relaciona com a geração de crédito de carbono? As fontes renováveis aí, elas têm uma... Essa aí é uma pergunta mais difícil para mim, dá um minutinho. Não, preocupa não. Tá. A transição energética, ela está intrinsecamente relacionada à geração dos créditos de carbono, principalmente porque ela já gera significativamente menos emissões do que o combustível fóssil. Então, ela atua nessa parte e também na parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de tecnologias e sustentabilidade, né, do planeta. A gente vê que essa transição de energias, né? De energias não renováveis para energias renováveis é uma tendência mundial, né? A gente consegue visualizar isso muito bem, igual você citou aqui anteriormente, esses painéis solares que o pessoal utiliza em casa, e utilizar carros ali que são movidos a energia elétrica, né? Aí, assim, eu não sei exatamente qual a correlação dessas atitudes com os créditos de carbono, mas eu imagino que para empresas, principalmente muito grandes, indústrias, isso se traduza em bastante benefício, não só financeiro, né, não só econômico ali, mas realmente para conseguir utilizar esses créditos de uma forma melhor, né? Aí, enfim, quais são as principais barreiras enfrentadas pelos engenheiros ao implementar essas soluções para a redução das emissões nos projetos? Olha, existem muitas barreiras aí para os engenheiros. A primeira são os custos iniciais elevados, né, Heitor? Um projeto aí maior, mais complexo, tem um custo inicial bem elevado. Imagina quanto que não fica você construir um queimador de gás, uma planta de carbonização, né, que nós temos lá. Então, é um investimento alto, né, em cifras milionárias, então não é assim nada muito acessível a qualquer produtor, esse tipo de projeto. Falta de conhecimento técnico, as tecnologias, elas pipocam o tempo inteiro, uma tecnologia toda nova. Hora chega nova. Então, você estudou um negócio aqui hoje, amanhã já aparece um negócio diferente, você tem que correr atrás, então você tem que estar sempre atrás disso aí, nem sempre você tem profissionais capacitados, e profissionais têm visão sistêmica, que conhecem mais de uma coisa, né? Às vezes tem um profissional especializado mais em uma área, outro especializado mais em outra, então você precisa ter um misto de profissionais para compor o projeto, né? A resistência a mudanças é um outro ponto muito importante. Então, quando você vai implantar um projeto, implantar práticas sustentáveis, você pode enfrentar, né? O engenheiro aí pode enfrentar uma resistência a essas mudanças na organização, com as próprias pessoas mesmo, né? Sim.
A pessoa que está contratando ali, às vezes acha, não, desse jeito tá bom, já está funcionando. Para que mudar? Eu estava acostumada a fazer isso aqui dessa forma, lá vem você com esse sistema novo. Aí você vai aliar essas mudanças igual você falou, o custo inicial elevado aí, né? Isso. Às vezes o cara a pessoa não quer. Às vezes a ferramenta não funciona, não é porque não é eficaz, né? Porque a pessoa não quer. Sim. Então tem essa resistência. Eu imagino que deva ter até capacitação, né? Igual o caso que você falou do queimador, por exemplo, vai ter que ter alguém capacitado para poder operar aquele... Mas aí tem a gente capacita os nossos funcionários. Sim. Então a gente faz isso, a Plantar faz isso, né, na empresa. Então ela não substitui as pessoas, não, ela capacita. Então vem uma empresa, vem um engenheiro, implanta o processo novo e aí esse processo é disseminado para os colaboradores que já existem lá na empresa. Então a gente ensina eles a operar, a operacionalizar essas tecnologias. Não, bacana demais. Tatiane, e falando de futuro agora, né? Esse mercado a gente sabe que já é visando ter um futuro melhor, né? Como que você acha que vai ser esse futuro do mercado de crédito de carbono? Você acredita que esse mercado amplia muito ainda? Vou te dar até números, né? Estatísticos aí. Então, a gente tem... Esse mercado é um mercado muito promissor, Heitor. Então, a gente tem aqui acordos novos sendo firmados mundialmente. Nós temos o processo regulatório do Brasil, né, sendo tramitado nas políticas públicas. Isso quer dizer que quando esse mercado regulatório sair, vai impulsionar o mercado de crédito de carbono, vai aumentar muito. Porque hoje, imagina você querer de forma voluntária entrar com um projeto de carbono. Imagina você querer, imagina você ser obrigado. Então, alguns setores, né, serão obrigados a reduzir, isso vai impulsionar o mercado de crédito de carbonos aí. Então, a gente sai aqui, a perspectiva estatística para esse mercado mundial, tá? A gente sai de 2020 das cifras aí de 500 milhões do mercado hoje gera, né, de crédito de carbono no mundo, vai aumentar 15 vezes, vai para 7 milhões em 2030. Então, em 10 anos, ele vai ter um acréscimo aí de 15 vezes e até 2050 ele vai ter um acréscimo de 100 vezes, vai para 50 bilhões. Não sei se você já viu algumas empresas, alguns anúncios na mídia. A JBS anuncia reduções de emissões até 2040. Suzano anuncia reduções de emissões até 2050. Então, várias empresas já estão prometendo, assumindo compromissos com o mercado de redução de emissões. Já estão prevendo essas preocupações ali, né? Isso aí ajuda muito a impulsionar o crescimento desse mercado. E esse mercado ele não está restrito só a engenheiro, não? Quais as áreas que melhor se apropriam desse mercado tão bom? Engenheiro, administrador, advogado, imagina, você tem leis, regulamentações, né? Você precisa de advogado aqui também, engenheiros, né? Administrador, estatísticos. Então tem uma gama de profissionais aí que pode se beneficiar disso, né? Que podem se beneficiar. E como que a inovação tecnológica pode acelerar a implementação de soluções de baixo carbono em larga escala? Me dá uma pausa, você deixou eu falar, só um minutinho. Não preocupa não. Bom, a inovação tecnológica ela pode acelerar com tecnologias novas e ágeis. Então, assim, vamos lá na agricultura de precisão, sensoriamento remoto, tecnologias com drones. Imagina você não ter isso antes, como que era mais difícil, né? Imagens de satélite, modelagens sistemas de modelagem de emissões. Então, você pode criar um sistema de modelagem com algoritmos usando a inteligência artificial e isso você conseguir realizar o cálculo das suas emissões de forma rápida, né? No seu projeto. Então, a tecnologia pode ajudar bastante aí. Tem um papel fundamental. A gente tem a função aí da engenharia de dados, inteligência artificial pode ajudar demais, né? Aí a engenharia de dados, a inteligência artificial, ela ajuda muito na sistematização, né, dessas tecnologias. Então,
Imagina também você ter que ter um sistema para controlar tudo isso e que esses dados sejam confiáveis, né? Então, você precisa gerar dados confiáveis, manter esses dados salvos em um lugar confiável e ter uma integração desses dados, né? Então, a inteligência artificial ela pode dar muito na integração desses dados aí. Veja bem, Heitor, um projeto de carbono, a gente nem falou disso, mas é interessante estar falando. Não fica focado só na sua indústria, né? Eu vou submeter um projeto de carbono aqui na minha indústria. Todos os stakeholders participarão do seu projeto. Então, ali, a política pública vai participar do seu projeto, outros stakeholders ali associados à sua indústria, um cliente, um fornecedor, um prestador de serviço. Você não pode só, no seu projeto, delimitar as suas emissões, não. Tem toda uma cadeia, né, do início até o fim do produto. Então, o que o seu cliente emitiu? O que o seu fornecedor, seu prestador de serviço emitiu de emissões? Tem que conseguir coletar as informações. Veja a dificuldade disso. Fazer esse levantamento de dados e manter isso atualizado é complexo. A tecnologia e a inteligência artificial vem ajudando nisso também, a coletar as informações de forma variada, de lugares variados, com formatos variados e compilar tudo de forma padronizada para o seu projeto. Não, bacana demais. Pode ajudar bastante nesse ponto. Eu tô impressionado com a possibilidade de mercado disso aí. Mas é muito sinistro, grande. Né? É muito igual grande. Você falou, a partir do momento que ele deixa de ser voluntário e passa a ser obrigatório, ele gera uma possibilidade muito grande para os profissionais da área. Agora há pouco a gente estava conversando com o Euler, né? E o Euler, ele mexe com projetos de segurança contra incêndio e pânico. Aí eu conheço um pouco da história desses projetos e posso falar como foi esse processo. Antigamente não existia, você não era obrigado a fazer um projeto de segurança contra incêndio e pânico, e ao longo do tempo isso foi se tornando obrigatório, né? Então, o tempo antes isso era voluntário, mas praticamente não se fazia, porque não fazia sentido econômico, vamos dizer assim, apesar de fazer muito sentido de segurança, de tranquilidade, né? Mas não fazia sentido econômico, então não se fazia. E quando isso passou a ser obrigatório, isso deu um boom muito grande, principalmente nessa área de engenharia, porque vários engenheiros se especializaram na resolução desses projetos em específico. E esses projetos hoje eles são uma área da engenharia, que é da engenharia civil especificamente, que é uma das mais... onde há mais atuação de engenheiros, né? O pessoal se especializou muito nessa área. E eu acho que é o mesmo que está para acontecer isso, só que eu imagino numa escala muito maior. Né? Muito, muito maior. Então, assim, esses números que eu trago são de pesquisas, né, verdadeiras. Imagina você sair de 500 milhões para 50 bilhões. O mercado vai ser bilionário, o mercado de crédito de carbono. A perspectiva aí, né, do mercado financeiro, ela é muito alta. Sim. Vamos diminuir um pouquinho, aí vamos ser que seja 30 bilhões, 20. Então, assim, vai estar na escala de bilhões ainda, né? Vamos colocar que for de 500 milhões para 5 bilhões. A diferença já é gritante. Então, a gente tem uma expectativa alta aí para que saia, né, essa regulamentação do Brasil e que já tem vários países, né? A cada acordo mundial que é realizado, mais países se agregam a esse acordo, mais indústrias estão gerando compromisso de redução. Então, isso aí impulsiona o mercado demais. Sim, e prazos também, né? A partir do momento que existe essa regularização, você tem que se atentar aos prazos. Eu imagino que logo quando regularizar tudo isso aí, regulamentar tudo, esses prazos aí vão ser difíceis de cumprir, os profissionais têm que ficar eles já estão ativos atrás, aí. Né? Então já tem aí esse processo tramitando, então as empresas já estão anunciando redução, a Gerdau também, a Valorec, várias empresas grandes aí estão anunciando redução de emissões até 2040, 2050, cada uma colocou o seu patamar, né? Que consegue fazer hoje. Tatiane, engenheiro que quer especializar na área aí dos créditos de carbono, né? Quais são as competências e habilidades mais importantes para eles ali? O que eles mais têm que levar em consideração? Conhecimento técnico é fato, mas vai depender muito do projeto que ele vai estar mexendo, né? Então, assim, a gente conversou, tem uma gama muito grande aí de projetos, né? Então, vai depender do conhecimento técnico dele, mas, assim,
no geral, é importante ter conhecimento em sustentabilidade, ter conhecimento em geopolítica, né? Ver como que funciona esse mercado, como funcionam as políticas públicas, como funciona esse mercado. É importante estar atento a isso, porque não é interessante você sair fazendo projeto de crédito de carbono. Você tem que saber fazer o crédito de carbono, qual que vai ter liquidez dos seus créditos, ou seja, qual que você vai conseguir vender, qual que você vai conseguir gerar receita, né? Porque tudo no final também tem um custo associado a isso e um retorno, né? Então, é isso, é conhecimento de sustentabilidade, inovação, criatividade, conhecimento de geopolítica, que eu acho os mais importantes. Aí tem outros conhecimentos que são importantes também, mas eu acredito assim, que ninguém vai saber tudo, né? Ninguém vai conseguir ser um analista de dados, conhecer bem estatística, interpretar bem um texto. Então, assim, cada um vai puxar mais para uma parte técnica, mas é importante estar ali atento aos conceitos de sustentabilidade, atento ao mercado. Volta naquilo que você já falou com a gente aí, né? Que existe uma rede de profissionais que deve ser capacitado para isso, não só o engenheiro, né? Mas outros ali que... Mas outros que vêm, né? Apoiando aí essa rede. Que vão somar ali, né? Que vão somar nesse conhecimento. Não, bacana demais, Tatiane. Tatiane, mais alguma consideração que você queira fazer a respeito aí da sua área? Então, eu acho que era isso. Falamos até dos projetos, né? Que, nossa, voltando lá, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz em participar desse projeto, participar da parte de verificação, ainda mais que era mais antigo, né? Agora a gente está com uma gama de projetos lá na empresa. A hora que começar a entrar na fase de verificação e validação, vai ser um atrás do outro. A correria, então, né? Eu citei uns aqui, mas a gente tem outros também. A gente tem projeto em Red+, tem biochar, a gente tem que é de manejo do solo. A gente tem vários projetos em andamento, né, em criação, desenvolvimento. A hora que começar a sair, vai ser um atrás do outro. Legal demais. Tatiane, muito obrigado pela sua participação. Viu que não foi difícil? Foi tranquilo, não foi? Obrigado a você. Imagino que tenha sido tranquilo. Tatiane, gostaria só de ressaltar mais uma vez que esse podcast ele é uma parceria, né? O Podenge e a Centopeia é a parceria entre a Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia com o CREA de Minas Gerais, né? Ele só acontece exatamente por conta dessa parceria entre a Centopeia e o CREA de Minas Gerais. Tatiane, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e vamos, né, olhar bem aí com muita clareza para esse mercado tão promissor que é o mercado aí dos créditos de carbono.